Olá pessoal, vamos bater um papo aqui sobre a doutrina espírita. E eu estive pensando recentemente qual é a lógica de se acreditar no espiritismo. Por que eu acredito? Eu vou colocar aqui a minha lógica, mas eu acredito que ela seja a lógica de muitos espíritas, tá bom? Vamos conversar sobre esse raciocínio, essa doutrina que é tão condenada, criticada, juntamente com a Umbanda, com o Candomblé, são criticadas de forma dura. O pessoal do Candomblé e da Umbanda ainda até mais ainda do que a doutrina espírita. Então vamos aqui, eu vou falar sobre a lógica de acreditar. Eu peço a você que, se gostar, dê um like aí para ajudar o canal, para me ajudar. E se não for inscrito, se inscreva. O canal está crescendo devagarzinho. Eu já estou pensando em fazer umas lives. Né? Ainda vou lidar aqui com a tecnologia para fazermos umas lives. Eu vou anunciar, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, tudo que a gente aprende da doutrina espírita, tudo que a gente estuda, vem das comunicações mediúnicas. Espíritos já evoluídos, espíritos já maduros que a gente fala com maturidade psicológica, com entendimento da vida espiritual, com muito amor no coração, com empatia, já com a compreensão elevada. Então a gente recebe desses espíritos muitos ensinamentos. No início da doutrina, espíritos como os filósofos, Platão e Sócrates, como o próprio apóstolo João, que depois veio a reencarnar como Francisco de Assis, o espírito Agostinho, que é conhecido como Santo Agostinho, e muitos outros de elevação vieram trazer. Então começa por aí. Se são os espíritos que comunicaram na época de Kardec e até hoje se comunicam pelos médiuns aí, que fazem livros espetaculares, Chico Xavier fez uma coleção fantástica de Emmanuel, de André Luiz. A coisa básica é, essas comunicações são verdadeiras? Mediunidade é verdade? Então começa por aí. Aí é o pilar, porque se derrubar essa ideia de que a comunicação é verdadeira, acabou tudo. Tudo que a gente recebeu foi falso. Tudo começou mesmo na construção, na codificação da doutrina espírita, com aqueles fenômenos das mesas girantes na França. Os fenômenos sempre existiram. Desde quando existe a humanidade na Terra, os fenômenos sempre existiram. Desde Moisés, todas aquelas comunicações, Jesus no monte, com o próprio Moisés e com Elias. Ali era uma reunião mediúnica. A aparição de Jesus depois da morte foi uma aparição mediúnica do perispírito e tantas outras. Depois de Jesus também, muitas comunicações, muitos fenômenos. Kardec recebeu notícia das mesas e não deu importância, achou que era brincadeira, achou que era mágica, achou que era o que eles chamavam de prestidigitação, achou que aquilo era uma brincadeira de salão, como o mágico no circo. E foi avisado mais de uma vez, até que o seu amigo, eu vou botar o nome dele aqui, chegou para ele e disse: as mesas estão respondendo perguntas. Ela responde sim ou não, sim com um toque, não com 2 toques, quando a gente faz perguntas. Então Kardec se propôs a ir verificar o fenômeno, que Kardec era um estudioso, era um intelectual, estudou muito naquela época. A ciência estava em efervescência na França, e ele constatou que os fenômenos tinham inteligência, que estavam respondendo perguntas, e perguntas até complexas, que todos que estavam ali não sabiam. E essa forma de comunicação evoluiu para a cestinha, evoluiu para a psicografia, para a psicofonia, e Kardec constatou que para fenômenos inteligentes, por detrás tem que ter
uma causa inteligente, né? E acabou que eles mesmos disseram: nós somos pessoas que estávamos aí no corpo físico, somos espíritos como vocês. E aí tudo começou, tudo deslanchou para a codificação da doutrina espírita, para a qual Kardec foi compromissado, foi encarnado. Então aí está uma das bases fundamentais da lógica. E depois disso, todas as comunicações, né? Quanta coisa Chico Xavier escreveu que ele não conhecia. Chico Xavier psicografou os poetas, psicografou os cientistas. Ele escrevia coisas que ele mesmo não sabia. E depois de Chico Xavier, tantos outros, tantas provas, tantas mães que recebem de seus filhos detalhes íntimos da vida. Tem a famosa história do radialista lá, daquele programa que Chico Xavier estava, radialista ou televisão, não lembro, e que ele era um ateu, achando que aquilo tudo era bobagem, estava fazendo porque estava dando audiência. E depois o próprio filho dele dá comunicação e contou, através de Chico Xavier, um segredo que só os dois sabiam e que ele tinha falado enquanto o filho estava em coma, desacordado. Ele e o filho na UTI, ninguém presente, o filho em coma, e ele falou para o filho. Se eu me lembro bem, é que ele estava assim na escola, no teatro, assistindo lá a peça dele, naquele dia que ele achou que o pai não estava. E o filho fala isso, e ele dá um nó na cabeça. Ele diz: acreditar, eu não acredito, mas que quem falou foi meu filho, foi. Veja só. Então, e aí vem toda uma lógica de raciocínio da evolução das espécies, das causas dos sofrimentos que pessoas passam, que os nenéns nascem já em sofrimento, porque isso, às vezes com a doença, às vezes numa condição dura, né? E tantas outras coisas que nos leva e me levou a constatar que não tem outra resposta a não ser que a mediunidade é uma verdade. E a partir daí, toda aquela gama de conhecimentos, principalmente daqueles médiuns em que demonstra confiabilidade através da sua vida, através de seu trabalho, de suas obras. E a gente vai ler uma coleção de André Luiz, de 16 livros, e vai vendo a lógica científica, a lógica de raciocínio, vai aprendendo o que se passa. E no meu caso, fortaleceu muito a minha fé em Deus. Eu só pude ver realmente Deus, uma lógica de amor e justiça, através da compreensão da reencarnação, através da explicação por que passamos por isso ou por aquilo. E aí, acreditar na obra de Jesus Cristo, que os Espíritos nos disseram, lá no Livro dos Espíritos, quando é perguntado, tem um modelo a ser seguido, e eles falam, veja Jesus. É o Espírito mais evoluído que pisou na Terra, né? E quando se pergunta o que é Deus, lá no Livro dos Espíritos, eles nos dão a resposta de que Deus é uma inteligência, a inteligência máxima que rege o universo e que é a causa primeira de tudo. Mas o que eu mais gosto é quando ele fala que a nossa cognição, o nosso desenvolvimento intelectual no estágio em que estamos, não compreende Deus. Não tem como compreender Deus. Não tem como compreender como Deus cria o espírito, lá no reino mineral, o princípio espiritual. E que nós nos contentemos em estudar Jesus, em aprender com Jesus, e a partir daí abre-se na frente da gente um universo fantástico de vida, de significados, de sentido da vida. Eu digo que a doutrina espírita não é explicitamente uma religião. Temos que respeitar aqueles que têm ela como religião. É bom também esse sentido de religiosidade positiva, não da religiosidade preconceituosa que divide, mas essa de você elevar o pensamento com sua fé e botar sua vida, o seu comportamento
o seu pensamento no sentido de que somos espíritos e que aqui é uma passagem. Esse corpo se deteriora, se dissolve e volta para a terra. O espírito segue vivo, tocando a sua existência, tocando a sua jornada evolutiva. Eu acho que eu não peguei tudo que eu tinha para falar sobre a lógica de eu ser espírita. Não peguei tudo, mas se vier na mente depois eu vou anotar e fazer um segundo vídeo, tá bom? Um grande abraço para vocês e espero que esse vídeo tenha contribuído. Dê um like aí agora se você não deu ainda. Você já chegou até o fim do vídeo, dê um like aí. E se não for inscrito, se inscreva. E compartilhe esse vídeo, tá bom? Um grande abraço, Jesus Cristo, a mãe dele na última encarnação, Nossa Senhora Maria, abençoe nossos lares.